Estamos caminhando para o final do nosso tempo juntos. Tem sido, de fato, alegria muito grande, comunhão com os irmãos, tempo de confraternização até, apreciação da palavra. E a gente vai levar saudades, né? Cada um no coração, pedindo que os irmãos orem também por nós nessa longa viagem até de volta para casa. Nós não vamos fazer o mesmo trajeto que fizemos vindo. Nós vamos para Gama ainda, de lá Santarém, e depois colocar o carro no barco para acabar de chegar em Manaus. Nós conseguimos o voo, Santarém para Manaus. Então vamos chegar em casa, permissão do Senhor, dia 26, próxima segunda, sem ser amanhã. Então os irmãos lembrem de nós nas orações. Vamos ler vários trechos agora para finalizar nossas considerações, começando em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Versículo 5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora vamos ler uma sequência, começando em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Versículo 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Queria destacar em Romanos 14, cada um, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em Romanos 14, tentei identificar algo pessoal, embora que isso é repetido nos demais textos, particular. 1 Coríntios 3 é destacada a obra de cada um. E aqui, em 2 Coríntios 5, é destacado o corpo. Agora, volta para 1 Coríntios capítulo 15. E já os irmãos vão entender porque essa sequência longa de textos. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou ler os 58 versículos do capítulo, mas eu vou começar no versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Finalmente, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Uma leitura bem extensa, mas eu vou resumir em poucas palavras aquilo que há de acontecer conosco a partir de agora. Pode ser agora. Nós pensamos no dia do hoje, o agora, as igrejas de Deus sendo estabelecidas, o compromisso particular de cada salvo e o compromisso coletivo. A importância de um testemunho coletivo, a importância de um testemunho pessoal. E isso é que vai indicar como nós apreciaremos o Senhor na eternidade. Quando termina esse dia, o agora, o que vai acontecer imediatamente, sem nós percebermos, e sem nós termos uma percepção que seja, por mais leve, um pressentimento, nós seremos bruscamente, abruptamente, tirados da terra. A grandeza da salvação inclui isso. Tirados daqui. Paulo usa a expressão em Tessalonicenses, vivos para a vinda do Senhor. Essa frase, vivos para a vinda do Senhor, é um resumo do hoje, indicando não falta nada no calendário profético, absolutamente nada para a vinda do Senhor. É só o que vai acontecer agora. A retirada dos salvos daqui, direto para a presença do Senhor. Ele explicou que será num momento. Eu gosto dessas expressões contrastadas com a eternidade, que a eternidade não tem tempo, mas será num momento. Para explicar melhor o momento, para dar ideia do momento, numa piscada de olhos, só. E as coisas vão acontecer exatamente como descritas na palavra de Deus. Então ele dá uma sequência. Ele diz, aqueles que morreram em Cristo, todos os salvos em Cristo, que os seus corpos já foram decompostos na terra, todos eles serão tirados dali. E depois, como se pudesse separar isso numa escala de tempo, porque será simultâneo, mas ele diz, depois, numa sequência, assim que os mortos são tirados da sepultura, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, subiremos juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares finalmente. Paulo explica aos coríntios a diferença do corpo natural e do corpo celestial, indicando assim, do mesmo modo como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos num corpo apto para entrar no céu. E ele explica dizendo o seguinte, aquilo que é corruptível, esse corpo que se corrompe, que se desfaz, não pode herdar a incorrupção. Aquilo que é mortal, como esse corpo agora, não pode herdar a imortalidade. Então, a corrupção tem que ser tirada e a mortalidade tem que ser tirada. Então, é num novo corpo, que não é de carne e sangue. Não é sangue. O sangue não pode entrar no reino dos céus. Ele que disse. Então, o que significa isso em termos práticos para nós? Significa assim, nós não perderemos absolutamente nada. A salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando fala que é um novo nascimento, é uma nova criação em Cristo, é aqui que nós vamos experimentar o significado disso. Nós somos, como todo mundo sabe, criaturas de Deus, descendência de Adão. Recebemos na descendência de Adão um corpo carnal, terrestre, corruptível, mortal, sujeito à morte. Agora, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nascemos de novo, não é nova criatura, nós somos nova criação. Deus criando de novo. É um novo ser, absolutamente novo. Então, isso que é mortal, passa. Isso que é corruptível, passa. E nós seremos transformados. A prova disso é os que partiram antes de nós. Nós podíamos pensar, nós estamos num privilégio, porque nós não experimentamos a morte. Sim, é um privilégio, obviamente. Mas será que eles perderam alguma coisa? Porque os corpos deles foram completamente
sumiram, viraram pó. Então nós temos alguma coisa que eles não têm. Não, nós não temos nada que eles não têm. Nós somos iguais. Nós seremos todos iguais lá. Tanto aqueles que tiveram seus corpos destruídos pela terra, apodrecidos lá, viraram pó, como nós que temos esse corpo. Então, é evidente que nós seremos transformados como eles. E nós vamos ter um corpo celestial, que não tem mais corrupção e que não tem mais possibilidade de morrer. Então, isso acontece num piscar de olhos, num estalar de dedos, num instante, todos simultaneamente. Os que morreram em Cristo para trás e nós os que estamos vivos para a vinda do Senhor. Agora aqui entra uma questão dificílima de interpretar. Eu não vou bater o martelo, não vou dar a palavra final. Os irmãos podem considerar estas coisas particularmente. Tem sugestões variadas entre os irmãos conhecidos que estudam a palavra. Quem morreu em Cristo? Só nós ou os do Velho Testamento? Também morreram em Cristo. Então há uma dificuldade, e de fato é difícil mesmo, interpretar com clareza o que vai acontecer. Eu não li os textos todos em Apocalipse por causa do tempo, mas os irmãos podem ler. A primeira ressurreição, a nossa, é dos justos, porque João explica no Apocalipse que aqueles que estão na segunda ressurreição, todos são perdidos. Mas haverá pessoas salvas na tribulação. E a maioria dos salvos na tribulação, depois do arrebatamento, vão morrer. Pouquíssimos vão sobreviver. A maioria vai morrer por causa da sua fé. Então, eles terão que ser ressuscitados ao final da tribulação, fazendo parte da primeira ressurreição e não da segunda, porque a segunda é dos perdidos, para o grande trono branco. Então eles vão ressuscitar depois da tribulação, ao final dela. O final da tribulação é considerado o final da dispensação anterior à nossa. É ainda o tempo passado. Pode ser incluído lá. Se estas pessoas do Velho Testamento forem juntadas às pessoas do Novo, da tribulação, então significa que os nossos irmãos do Velho Testamento, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os profetas, todos ressuscitarão no final da tribulação, depois de nós. Então eu vou abrir meu coração aqui um pouquinho para os irmãos e vou dizer para os irmãos que eu não gosto muito de pensar essa possibilidade. Eu espero, no arrebatamento, estar subindo junto com Abraão, por exemplo, ou Daniel, ou Isaías, ou quem quer que você seja lá do Velho Testamento, ou Moisés. Por quê? Moisés é descrito em Hebreus que preferiu o vitupério de Cristo do que os prazeres transitórios do Egito. Moisés foi visto no Monte da Transfiguração, num corpo, junto com Elias. Elias não experimentou a morte, subiu ao céu numa carruagem de fogo. Moisés foi sepultado por Deus mesmo no monte. Ninguém sabe o lugar do sepultamento dele. E estas duas pessoas importantíssimas do Velho Testamento estavam com o Senhor de forma visível no Monte da Transfiguração. Então, isso significa assim: se nós imaginarmos que esses salvos do Velho Testamento vão ressuscitar depois de nós no final da tribulação, tudo bem, dá para entender que pode. Se nós entendemos, por causa de Moisés, que eles vão ressuscitar junto conosco, porque eles também estão em Cristo, também dá para aceitar essa possibilidade. Então, eu prefiro imaginar e entender que estes salvos do Velho Testamento morreram em Cristo. Morreram em Cristo. Embora que eles praticassem os sacrifícios, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, o holocausto, embora que tinha tudo aquilo, cada peça do tabernáculo, cada
sacrifício realizado, todos os ritos do Velho Testamento são figura de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então, eles estão em Cristo, antes da crucificação. Então, eu não vejo dificuldade de pensar que são arrebatados conosco, e vou tentar explicar depois mais um detalhezinho por quê. Mas também, eu dou um passo atrás, com toda sinceridade, e digo que eu não afirmo isso categoricamente. Estou colocando o assunto para os irmãos, como o assunto fica dentro do meu coração e da minha mente. Então, se eles de fato não subirem conosco, mas subirem depois da tribulação, o Senhor que sabe. Também é perfeitamente encaixado ali, sem problema nenhum, porque eles fazem parte da velha aliança e não teria problema nenhum colocados no arrebatamento ou na ressurreição após. Então os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Eu simpatizo mais com o fato deles subirem junto conosco. E espero que seja assim, de fato. Agora, de uma forma ou de outra, a ressurreição é o triunfo sobre a morte. E Paulo canta, é como se ele expressasse uma doxologia, um canto de explosão de gratidão a Deus, que ele olha aquilo que é o maior inimigo nosso, aquilo que nos afunda completamente, que nos corrompe completamente, aquilo que nos anula completamente, a morte. E ele olha para a morte e ele escarnece a morte. Ele olha para ela com um tom de repúdio. Onde está a tua vitória? Cadê o seu triunfo? Olha para a tumba e diz, você não vale nada. E Paulo coloca essas palavras na segurança que ele tem no Senhor Jesus Cristo, que a morte é simplesmente um detalhe, tanto que, em relação às pessoas salvas, a Bíblia não usa a palavra morte, mas dormiram. Dormiram. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala com os discípulos em relação a Lázaro, já começou a ensinar essa expressão para eles. Nosso amigo Lázaro está dormindo. Então não é uma palavra inventada por um homem. O Senhor Jesus Cristo olhou para Lázaro, contou para os discípulos sobre a morte de Lázaro, dizendo ele está dormindo. Porque a morte é insignificante para o salvo. Então por isso que Paulo fala em 1 Coríntios e também em 1 Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque nós choramos com a morte, certo? Sentimos pena, saudade, etc. Mas Paulo está dizendo, seja consolado, porque isso é um detalhe insignificante pelo triunfo do Senhor Jesus Cristo, num corpo absolutamente transformado, preparado para herdar o céu celestial. Já pensou? Deixa isso entrar na sua mente por alguns minutos. Corpo celestial. A herança de Adão, um corpo terrestre, a primeira imagem. Agora em Cristo, um corpo celestial como o dele, glorificado para entrar dentro da glória do céu, para poder habitar a glória do céu. Então isso coloca o salvo numa posição muito elevada, muito acima daquilo que ele merece. E não adianta pensar que eu posso ajudar Deus a fazer isso. Não sei se os irmãos perceberam, depois leia de novo esses textos em casa com calma. Cada texto desse, você lê de novo, você vai encontrar repetidas vezes. Deus fez. Deus agindo, Deus falando, o Senhor Jesus falando, o Senhor Jesus falando. Não tem o dedo do homem. Eu quero que os irmãos levem isso de volta para casa. Onde o homem mete a mão, estraga, corrompe. Isso é importantíssimo carregar para a minha vida pessoal. Não faço o que eu quero. É o que o Senhor manda. As igrejas de Deus não fazem o que sai do cérebro de um homem. 1000 vezes não. É o que sai do Senhor. Está na Bíblia. Fugiu da Bíblia, está enroscado. Está enroscado. Então nós temos o arrebatamento que é, digamos assim, não é fracionado, mas ele é explicado fracionadamente com a ressurreição dos que partiram antes de nós e a nossa transformação, para juntos encontrar o Senhor nos ares. Então, longe do mundo, o mundo acabou para nós, não tem significado para nós. Então, todas as nossas coisas, aquelas que nos apegamos, e eu sou apegado a algumas coisinhas, minha esposa sabe, tem umas coisinhas que eu não gosto de emprestar para os outros, porque é meu, eu tenho receio de emprestar e não devolver, e tem umas coisinhas que eu
vai ficar. Vai ficar tudo para trás. Vou contar para os irmãos, eu tenho 2 furadeiras. Uma para eu usar e uma para emprestar para os outros quando me pedem, porque a minha eu não empresto mesmo, porque não vai voltar. Vou quebrar a minha furadeira. Então eu tenho esse tipo de coisa. Para quê? Eu luto com isso. Para que eu vou ter isso? Porque eu vou ser arrebatado, vou deixar as 2 furadeiras para os outros, não só uma. Vai ficar as 2, entendeu? Não adianta. Então nós temos apego com as coisas, mas é um apego superficial, tem que ser assim. Alguém já me disse, eu conheci uma família muito rica uma vez, e alguém disse sobre eles para mim, essa família de irmãos é muito, muito rica, mas eles seguram tudo assim, não tem apego a nada, 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 solta tudo. Tudo, não é, como a Bíblia diz, não é pecado ser rico, os ricos estão lá, mas os ricos não podem amar a riqueza e não podem colocar a confiança deles na riqueza. A mão deles é assim, não tem apego. Por quê? Porque vai ficar. Então, essa é a instrução dada na palavra de Deus pelo Senhor para nós. Há detalhes aqui muito impressionantes, eu não vou colocar todos eles, espero que os irmãos... Eu estou querendo só soltar uma semente para os irmãos estudarem, como nas cartas do Apocalipse, esses assuntos com mais detalhes. Na sequência do arrebatamento, ressurreição dos mortos, encontrar o Senhor nos ares, o tribunal do Senhor Jesus Cristo. Eu li os 3 textos da Bíblia que tratam especificamente do assunto do tribunal de Cristo. Os 3. Os 3 são semelhantes, indicando que é cada um, mas eles têm ênfase variada. Então, na carta aos Romanos, a ênfase é de fato o aspecto particular. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, isso tem que trazer o pensamento do salvo. Eu vou ser arrebatado, vou encontrar o Senhor nos ares. O próximo evento, na sequência das Escrituras, é o tribunal de Cristo, ainda antes de entrar no terceiro céu, na glória do céu. Suspenso nos ares, o tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então, é cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ali nós vamos aprender o significado de não olhar a vida alheia e não ter preocupação excessiva com a vida alheia. A preocupação excessiva com a vida alheia, ela poderia ser válida se fosse com a intenção de ajudar. Mas geralmente não é com a intenção de ajudar. Então o Senhor está dizendo, olha, o outro tem falha. Tem, de fato tem. Dá para ver a falha dali, eu consigo ver falha no irmão, na irmã, eu vejo defeito aqui, acolá. É muito fácil de ver, não tem problema nenhum. Mas isso tem que me ajudar a olhar para dentro de mim, para eu entender a minha responsabilidade pessoal perante o Senhor. Eu vou sugerir um assunto que os irmãos podem estudar depois, que vai ser cobrado no tribunal do Senhor Jesus Cristo, em relação aos dons espirituais. O Senhor deu pelo menos um para cada pessoa salva. Cada pessoa. Então, eu não posso, não consigo e não vou servir ao Senhor na força física do homem, na capacidade intelectual minha. O serviço para o Senhor é de acordo com a capacitação dada por Ele para o serviço. Eu sugeri isso no estudo anterior. Agora, Ele dá. Para que se eu não vou usar? Então, o discernimento desses dons, a compreensão desses dons, a utilização desses dons é explicado por Paulo que é para o corpo, para o crescimento do corpo, para o progresso do corpo, para ajudar uns aos outros. Então, o dom é meu, mas é para o benefício do outro. Não existe um dom espiritual que eu vou usar para mim mesmo. Eu recebi um dom e vou usar tudo para mim, para me beneficiar a mim mesmo. Não, é para o outro. Então começa aquela primeira perguntinha básica. Qual o dom o Senhor me deu? Não sei. Não sei nem os dons que tem, os dons que são para os nossos dias, os dons que já cessaram, eu não entendo nada. Então, se eu não sei, eu não vou usar. Se eu não usar, como que eu vou responder? É pessoal. E é exatamente isso que leva para o segundo ponto.
1 Coríntios capítulo 3. Se Romanos 14 ele está especificando, dando ênfase na particularidade do tribunal de Cristo, é individual, ninguém vai entrar na sala de 2 em 2 com o Senhor, de 3 em 3 com o Senhor. Vamos pensar num julgamento assim, numa avaliação, vamos entrar de bando na presença do Senhor. E ali nós vamos discutir um com o outro. Foi ele que fez aquilo, Senhor, ele que falou, olha lá a cara dele, aquele... Não existe isso. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. E cada vez que eu for falar alguma coisa para o Senhor, eu tenho quase certeza, eu vou sugerir, não está escrito isso. Ele vai mostrar os sinais da cruz. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Você quer falar mal do seu irmão? Olha aqui o que eu fiz por ele, por você. Então, desmonta qualquer um. Não adianta, vai desmontar na frente dele. Agora, quando Paulo fala do assunto em 1 Coríntios 3, a ênfase, embora seja pessoal, é o trabalho mesmo, é o serviço prestado para o Senhor, aquilo que foi feito para o Senhor. Então, eu preciso ter esse conceito muito apurado no coração, porque é uma avaliação da obra feita depois que eu fui salvo. Isso está dizendo em plena harmonia com Efésios capítulo 2, que eu já citei também, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus não contempla um crente morto, parado. E mais uma vez entra a questão da comparação. As comparações entre nós, elas nos atrapalham, porque são diferentes dons, são diferentes localidades, são diferentes circunstâncias, são diferentes ocasiões, tudo diferente, e o Senhor colocou cada um naquele lugar para fazer aquela obra, aquele serviço. Então, eu não vou dar conta do outro. Eu mal estou conseguindo dar conta do meu recado. Por que eu vou preocupar com o do outro? Então, se o Senhor confiou, o irmão trouxe um copo aqui, vou dar um golinho. Um serviço de trazer um copo de água, e é 100% o serviço daquele irmão foi colocar um copo de água, não tem que fazer absolutamente mais nada. Ele vai ganhar ouro. Ele fez 100%. Agora, se o Senhor deu para mim pregar para 1000 pessoas, um de cada vez, 1000 vezes o evangelho para 1000 pessoas, e eu não pregar, preguei para 999, vou ganhar prata. Mas eu preguei para 999 e ele só trouxe um copo de água, ele vai ganhar ouro, eu vou ganhar prata? Ele fez 100% que Deus deu para ele fazer. Eu fiz 99,9%. Fiquei para trás. Mas é muito mais, mas ele te capacitou para fazer mais, capacitou para fazer só aquilo. Então, a comparação, ela traz desânimo. A comparação traz frustração, porque, eu queria ser que nem ele, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo. Eu não tenho que querer fazer aquilo outro. O Senhor me confiou uma tarefa. Eu vou fazer aquilo que ele me deu. Então, há histórias maravilhosas e preciosas de pessoas que fizeram aparentemente muito pouco, mas foi tudo que o Senhor deu para eles fazerem. Então, eu tenho que ter aquele conceito. É particular, é o serviço que vai ser avaliado. Agora, na segunda carta aos Coríntios, não é tanto a ênfase pessoal, não é tanto a ênfase do serviço, mas ele está dando uma ênfase no corpo. No corpo. O bem ou o mal que fez por meio do corpo. Nós temos um corpo terrestre e vamos receber um corpo celestial. Agora, é no corpo terrestre, no corpo corruptível, no corpo sujeito ao pecado, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aí é que está. Então, eu não posso usar o meu corpo de qualquer maneira. Eu não posso permitir que meu corpo, que é usado pelo Senhor para um serviço espiritual para o Senhor, também seja usado para o pecado. E tanto faz. Eu não posso, eu tenho que cuidar, aqui Paulo não está pensando no cuidado físico, cuidado de saúde do corpo, mas é o cuidado de santidade do corpo. O corpo de uma pessoa salva é corruptível, é sujeito ao pecado, mas isso não me dá o direito de pecar. Então, aquilo que eu fiz, o bem ou o mal, foi por meio do corpo. Então, eu preciso cuidar. Preciso entender aquilo que é santidade e aquilo que é ofensa contra Deus. Porque eu preciso agradar o Senhor no meu corpo. O meu corpo
é templo do Espírito Santo. Quando ele fala essa expressão aos Coríntios, ele não está falando do corpo físico de uma pessoa. Ele usa a mesma expressão da pessoa para a igreja local. Uma igreja local, um testemunho local, é santuário de Deus. Uma pessoa salva é templo de Deus. Entende? Uma igreja de Deus local é um santuário de Deus e é sagrado. Se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, no caso ali a igreja em Corinto, Deus o destruirá. Agora, o nosso corpo é também um santuário, um templo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, o que eu faço com o meu corpo, eu estou fazendo com o Espírito Santo dentro de mim. Então, precisa tomar cuidado. Por isso que a aparência do mal, a brincadeira com o pecado, ou desprezar o pecado como se o pecado não fosse perigoso, ou me colocar numa situação de risco como se isso não tivesse problema, eu estou literalmente brincando com fogo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque o bem ou o mal que eu fiz foi por meio do corpo. Então, o arrebatamento, em duas partes, digamos assim, a ressurreição dos mortos e a transformação daqueles que subiram, todos juntos para o Senhor. O próximo evento, o tribunal do Senhor Jesus Cristo, particular, o serviço, o corpo, tudo avaliado pelo Senhor. Na sequência, Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro. E as bodas do Cordeiro, digamos assim, a tampa do significado da salvação. É uma conclusão absolutamente gigantesca. Porque João viu aquele momento das bodas, dizendo assim, ela já se ataviou de vestes brancas. O que ela fez para se ataviar de vestes brancas para aquele evento? Os atos de justiça dos santos. Não tem nada. Não tem justiça própria. Então aqui vai ser a apresentação dos salvos na figura de uma noiva vestida de branco, dos seus atos de justiça, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa contaminada, para o Senhor, após o tribunal de Cristo. Então nós vamos ser colocados na própria presença do Senhor, ao lado do Senhor. Eu vou falar com reverência e cuidado, espero que entenda a minha expressão, em igualdade com o Senhor. Absolutamente purificados. Atos de justiça, totalmente limpos e dignos da presença do Senhor. Então, um pecador condenado, outrora perdido, separado, agora é colocado nessa posição tão elevada ao lado do Senhor Jesus Cristo, para as bodas, numa união perpétua, eterna, intocável, inabalável, indestrutível, para sempre com o Senhor. Todos nós. A noiva, ela tipifica a santidade, a pureza dos salvos, não de uma igreja local, mas naquele sentido que eu expliquei no início. A igreja, formada de todos os salvos, o corpo do Senhor Jesus Cristo. E nós estaremos ali para sempre com o Senhor. Na sequência disso, ele separa as bodas do Cordeiro e ele usa uma outra expressão quase igual, dizendo a ceia das bodas do Cordeiro. Uma festividade, um evento na sequência do casamento, das bodas. E ele diz, bem-aventurados os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. É bem aí que pode se encaixar os irmãos do Velho Testamento. Ressurretos? Ou ainda não? Vamos pensar. Pode se encaixar ali. Porque eu penso que não são os seres celestiais, que já estão no céu, que também estarão lá.
Porque os seres celestiais, os querubins, serafins, arcanjos e anjos que estão ali, estarão presenciando tudo isso, mas eles acompanham todos os eventos. Agora, esses convidados, parece que é alguém que não fazia parte daquele ambiente, que não estava naquele ambiente e foi convidado para aquele ambiente. Não é a noiva, não são os seres celestiais que já estão lá, mas alguns convidados para a ceia, para a festividade das bodas do Cordeiro, para participar da festividade. Então, vou sugerir que são os santos do Velho Testamento, com o detalhe ou não da ressurreição, podendo ter sido ressuscitados ou não, estarão ali conosco, os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, você grava uma coisa e terminar. Você grava assim: o Senhor Jesus Cristo é o centro de tudo. Desde a criação, como é explicado por Paulo aos Colossenses, desde a criação até o estado eterno, o Senhor Jesus Cristo destaca o centro. Até chegar o momento que nas Escrituras é chamado o dia de Deus, quando tudo é entregue a Deus, triuno. Não tem absolutamente nada humano. E nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, somos colocados nessa posição elevadíssima para participar destas coisas. Então nós temos algo muito grande pela frente, gigantesco pela frente. E aí é que entra a diferença no tribunal do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque alguém pediu o Senhor Jesus Cristo, mamãe, né? Mamãe querida, que os seus filhos fossem colocados uma à direita e uma à esquerda no reino. Não é assim que funciona, mamãe pedindo. Há uma série de colocações em Apocalipse em relação aos 12 e 12, os 24 anciãos e 12 patriarcas, ou os 12 apóstolos, uma dificuldade gigantesca para nós interpretarmos o apóstolo Paulo, por causa de Matias, e cria para nós um embaraço muito, muito grande, que nós vamos dar um passo para trás também. Mas seja como for, nós vamos ter diferentes capacidades de apreciação na eternidade. Haverá diferença de rigor no inferno, Lago do Fogo, entre aqueles que pecaram e não foram salvos. E haverá diferença de apreciação na eternidade. Quanto é que eu quero que a minha vista alcance na eternidade? Depende daquilo que eu alcancei aqui. Porque aqui eu vejo por fé, vivo por fé. Eu vejo pela fé. Lá eu vou ver mesmo. Então eu vou agir aqui na máxima fidelidade ao Senhor, tanto particularmente quanto coletivamente, onde somos membros. Particularmente e coletivamente. A máxima apreciação do Senhor, para que o Senhor abra os meus olhos ao máximo na eternidade e eu consiga ver o máximo na eternidade. Eu vou sugerir que a apreciação dos apóstolos, por exemplo, por aquilo que eles conseguiram e viram, pode ser maior do que a nossa apreciação. Porque o Senhor vai dar ouro, prata, pedras preciosas, vai dar coroas, serão depositadas aos pés do Senhor. Mas haverá uma diferença, digamos assim, de uma para outra. Então é aquilo que eu consigo contemplar do Senhor. O Senhor é eterno, é imensurável, onipotente, onisciente, onipresente. Então até onde eu vou? Então o curto tempo de existência sobre essa terra vai me colocar em grande apreciação do Senhor lá no céu. Às vezes, irmãos simples, que nós damos pouco valor para eles, irmãos muito simples, conseguiram contemplar aqui o que nós não conseguimos. E eles terão uma percepção gigantesca lá no céu. Então, uma sugestão. Durante o tempo que resta na carne para cada um, estuda sua Bíblia. Não perca tempo com coisas passageiras. Debruça em cima da palavra de Deus. Capta ali os tesouros que ela tem, insondáveis.
Aprecie aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus aqui. Se nós conseguimos apreciar o que Ele fez pela fé, bem-aventurados os que não viram e creram. Tem uma promessa ali de bem-aventurança. Então, que o Senhor nos ajude a ver estas coisas, apreciar tudo isso, para que nós possamos apreciar ainda muito mais na glória do céu. Que o Senhor nos ajude a todos, cada pessoa, cada irmão aqui presente, as igrejas representadas, vamos trabalhar para que coletivamente também haja fidelidade. Amém. Amém.